Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre O Pequeno Príncipe. Não sei se tá dando pra ver, tá dando pra ver? Isso, O Pequeno Príncipe. Eu vou mostrar a edição aqui pra vocês. Essa edição... cadê o nome da editora? NS? Acho que é. Calma aí, gente. Isso, NS. É uma edição publicada em 2019, com tradução de Denise Botman, Pequeno Príncipe. Vou mostrar aqui pra vocês por dentro. Aqui é a parte de trás. E deixa aqui pra vocês verem. Tem alguns desenhos aqui. Cadê? Chega pra cá, isso. Alguns desenhos. Na verdade, tem muitos desenhos, né? É uma edição ilustrada com aquarelas do próprio autor, que é o Antoine, vou tentar falar, Antoine de Saint-Exupéry, obviamente eu devo ter falado errado, e aqui novamente para vocês verem. É uma edição bem caprichada, viu? É capa dura, para quem gosta. Antigamente eu gostava mais de livro capa dura, gente, mas hoje, para ler, eu prefiro livros que são brochura, igual esse aqui, por exemplo. Eu vou até fazer uma resenha dele depois. Ele é brochura, então, quem não gosta, eu antigamente, se eu visse um vídeo desse, eu ia ficar muito bravo. Mas eu consigo dobrar, assim, às vezes é mais confortável para ler. Mas vamos falar sobre O Pequeno Príncipe. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre O Pequeno Príncipe, aquela te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas e por aí vai, mas eu não vou entrar nessa frase que todo mundo já conhece, né? Então não vou tentar não dar spoilers também, embora seja um livro bem antigo e bem pequeno. Então, assim, né, se não leu até hoje, talvez seja interessante ler até aqui. Ele foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1942. Então, assim, tem um chãozinho legal de lá pra cá. Mas esse livro, vamos começar aqui. Como eu já mostrei para vocês a edição, eu vou pegar algumas anotações que eu fiz nele quando da leitura. Eu li esse livro no início desse ano. Na verdade, deixa eu contar para vocês a minha história com esse livro. Eu o li pela primeira vez em 2017. Tem um chãozinho de lá pra cá. E quando eu o li pela primeira vez, eu achei, sem brincadeira. Por quê? Achei naquela época que era um livro muito superestimado, que é bem aquela coisa assim, uma repetição daquelas frases que estavam no livro e que você via nas redes sociais e que não tinha muito contexto ali, sabe? Então eu achava ele muito superficial, não vou mentir, esse livro. Só que, com o tempo, né, algumas coisas foram acontecendo e me indicaram: leia esse livro, leia ele novamente. E foi isso que eu fiz. Então, eu li esse livro, foi uma releitura, então, já com a cabeça de hoje. Atualmente, eu tenho 28 anos de idade e consegui compreendê-lo numa outra perspectiva. Então, assim, passaram-se muitos anos de lá para cá e hoje que eu sinto que esse livro realmente conversou comigo, mas continuo tendo algumas opiniões sobre. Não mudou muita coisa, mas eu consegui entender em profundidade vários pontos ali que o autor tinha trago naquele contexto e que por conta do meu repertório daquela época eu não tinha conseguido compreender. Eu vou trazer isso aqui para vocês, tá bom? Então, contada a minha história com esse livro, ou como eu tive contato com ele pela primeira vez, eu nem lembro quem foi que me indicou. Eu só lembro que tinha muita gente falava, né, do Pequeno Príncipe, tem muita gente que tem tatuagem do Pequeno Príncipe também, e eu acho que é porque eu fui com muita expectativa, com muita sede ao pote. Quando você tá com muita expectativa, é o segredo da frustração, não é mesmo? Então, eu até coloquei aqui, eu vou tentar, eu vou não mostrar porque talvez isso possa atrapalhar a experiência de vocês, mas que o autor, ele eu fiz uma anotação, não vai dar pra mostrar porque às vezes vai estragar a experiência, né? Mas eu fiz uma anotação aqui que esse livro, ele em tese, é um livro para criança, mas ao mesmo tempo ele conversa muito com adultos. Porque se você vai ter algumas chaves de interpretação. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela indica que você tem ali, no mínimo, duas formas de você compreender uma determinada obra.
seja, por exemplo, seguindo a perspectiva infantil, quando se trata de um livro que se propõe a ser infantil, ou seja, seguindo uma perspectiva mais adulta, digamos assim. Sempre é possível, sempre é possível. Até interessante que um outro exemplo que eu tenho disso, que já é num outro contexto, é muito mais complexo, a proposta é outra, mas é o Alice no País das Maravilhas. Então, assim, quando eu li aquele livro pela primeira vez, eu falei, isso aqui não é livro para criança, não? Não, é livro para criança. Mas a criança lê e ela fala que é livro para ela também, a criança que lê. Então, ela tem vários níveis de interpretação ali e de compreensão. O Pequeno Príncipe, com guardadas as ressalvas, ele, do meu ponto de vista, ele tem essa proposta também. Então você consegue dar esse livro para uma criança, ela vai conseguir entendê-lo, vai conseguir interpretá-lo ali numa determinada camada, que é a camada que vai conversar com aquela idade, com aquele nível de repertório que se tem, e você também tem uma outra chave de interpretação, que é a chave de interpretação da dimensão do adulto que tem contato com essa obra. E é nessa perspectiva, nessa chave de interpretação que eu quero falar com vocês. Porque o autor, claramente, ele estava ali tentando fazer um alerta, essa é a minha visão, é claro, para os adultos. Vocês criam problemas demais. Vocês veem problema onde não tem. Vocês querem comprar aquilo que não é para ser comprado. Tem até um personagem aqui no livro que ele se coloca como dono de estrelas. Portanto, ele se propõe a contá-las. Gente, olha que absurdo. Mas é um absurdo se você interpreta isso numa dimensão literal. Mas se vamos para um outro contexto, trazendo uma. Que o autor quis colocar aqui uma metáfora, pensemos em como às vezes nós, enquanto adultos, nos propomos a contar, contabilizar, trazer para nós e colocar cercas naquilo que não se pode colocar. E não é sobre ter ou não ter dinheiro, é sobre aquilo não estar à venda. Estrelas não estão à venda, o sol não está à venda. É possível que alguns humanos tentem fazer, mas não está. Então é um gasto de energia desnecessário. Porque ao se fazer isso, ao se mirar em coisas tão distantes e que não estão em dimensão nenhuma compatível com aquilo que nós podemos ter enquanto indivíduos que passam aqui por esse planeta, nesse determinado momento, a gente acaba deixando de focar naquilo que realmente importa. Então você vai ter até aqui uma coisa bem bonita, que é a relação do Pequeno Príncipe com a Rosa, que é uma coisa muito bonita, e você tem uma metáfora legal ali também, porque você tem essa rosa como algo muito efêmero, como algo que vai morrer, inevitavelmente, e o Pequeno Príncipe, ele tenta ali de todas as formas, até por conta dos sujeitos com os quais ele tem contato, proteger aquilo que ele tanto ama. Mas ele consegue perceber que é justamente essa tentativa de proteger, de ter para si aquilo que ele tanto ama, que o impedia de ele mesmo se conectar com aquilo, experimentar e processar ali no presente aquela sensação, o odor, o aroma que uma rosa pode trazer. Porque num determinado momento ele faz algumas coisas que acaba impedindo que ele tenha contato com esse objeto, vou colocar dessa forma, esse objeto amado dele. E é interessante porque ele viaja, ele vai e faz as andanças dele, vocês leiam um livro para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando, e ele vai trazendo para a gente algumas lições e ele vai ensinando outros adultos, pelo menos deixando pulgas atrás da orelha desses adultos, fazendo perguntas, que é a melhor forma de a gente se relacionar com o nosso estado, com as nossas crenças, é perguntando por quê? Por quê? E é bacana que o autor tenha colocado uma figura infantil para fazer isso. Porque já ouviram aquela expressão que os melhores filósofos são as crianças? Porque elas perguntam por que isso, por que aquilo? E a depender da resposta que você der para essas crianças, elas não vão se contentar. Eu mesmo era uma criança dessa, que tinha muitas perguntas, recebia muitas respostas dos adultos que não me satisfaziam. Em alguma medida eu ia buscar algumas respostas, outras ficaram, outras
perguntas que fiz lá naquela época, dos meus 7, 8 anos, agora que eu estou conseguindo respondê-las porque deixei de lado. Mas as crianças, genuinamente, elas são filósofas. E é interessante que esse autor tenha colocado justamente uma criança aqui para questionar vários adultos. Por que você faz isso? Mas por quê? E é um nível tão genuíno de questionar, mas por quê? Qual é a lógica? Que meio que deixa esses adultos desestabilizados. Eles não sabem como responder, porque nem eles mesmos pararam para refletir sobre. Isso é muito legal. E adultos fazem muito isso. Tem até uma história que não tá aqui nesse livro, mas eu vou trazer para complementar. Ela tá naquele livro, vou fazer resenha dele aqui também, hein, pessoal? Que é Segredos da Mente Milionária. Tem uma história que é contada lá nesse livro que eu acho ela muito interessante e ela me chamou muito a atenção, que é de uma esposa de uma mulher que fazia, toda vez que ela ia fazer pernil, ela cortava uma parte desse pernil. E um determinado momento o marido perguntou, mas por que você faz isso? Ela, não sei, minha mãe fazia. E recebem a mãe para jantar em casa e a filha pergunta pra mãe, mãe, por que você fazia isso? Aí ela, não sei, minha mãe fazia também. Aí pergunta pra que veio antes. Por que você fazia isso? E ela fala, é porque a panela era pequena, então era pra caber na panela. O que você quer dizer com isso, Rafael? São as várias crenças que a gente vai construindo ao longo das nossas vidas e, ou melhor dizendo, são as várias crenças que a gente vai imitando e, portanto, integrando sem nem mesmo se questionar. Quando a gente é criança, a gente não consegue, até por conta dos nossos recursos. Mas depois que a gente virar adulto, a gente consegue questionar. Por quê? Por quê? E de repente, quando você vai perguntar para quem te passou aquela crença, essa pessoa também pode ser que não saiba. E já tá aí um alerta. Opa, quem me passou essa crença me fez acreditar a vida inteira numa determinada coisa, de um determinado jeito, mas nem essa pessoa mesmo sabe. Então, fico alerta aí para vocês. Voltando para O Pequeno Príncipe, eu vou pegar um trecho aqui para vocês verem o quão porreta esse menino era, viu? Quão porreta ele era, porque realmente ele questionava ali aqueles vários adultos com os quais ele teve contato, deixando eles desconfortáveis. Deixando eles desconfortáveis. Deixa eu procurar aqui um trechinho para vocês. Eu quero um trecho que seja bem. Aqui, um trecho que seja bem provocativo. O segundo planeta era habitado por um vaidoso, né? Aí aqui, quando o Pequeno Príncipe chega, ele diz para o Pequeno Príncipe: Ah, a vista de um admirador! Exclamou ao longe o vaidoso. Logo que avistou o Pequeno Príncipe, pois, para os vaidosos, os outros homens são admiradores. Isso aqui é o narrador, tá? Porque todo mundo bate aqui nos adultos, o narrador e o Pequeno Príncipe também. Aí o Pequeno Príncipe diz: Bom dia, diz o Pequeno Príncipe. O senhor tem um chapéu engraçado. E ele responde: É para saudar, respondeu-lhe o vaidoso. É para saudar quando me aclamam. Infelizmente, nunca passa ninguém por aqui. Então, olha que coisa mais complicada, né? Assim, quem nunca, né? Se preparar para receber elogios, para ser validado pelo outro, e o outro nunca aparece para trazer aquela validação naquele nível, daquele jeito que você gostaria de receber, né? Será por quê? E o Pequeno Príncipe segue. Ah, sim, disse o Pequeno Príncipe, que não entendeu. E o cara responde: Bata suas mãos uma na outra, aconselhou então o vaidoso. O Pequeno Príncipe bateu as mãos uma na outra. O vaidoso saudou honestamente, melhor dizendo, saudou modestamente, erguendo o chapéu. E é interessante porque eu peguei esse trechinho aqui para mostrar para vocês. Já trouxe aqui a provocação que eu percebi do autor com relação à pessoa, adultos vaidosos. Perceba, isso é bem bacana, pessoal. A gente fazer leituras simbólicas das obras. Então a gente percebe tem um adulto, homem, vaidoso, que se propõe a utilizar determinadas ferramentas, nesse caso que era um chapéu específico, para que ele pudesse retribuir a aplausos. E perceba uma coisa interessante: ele era adulto, ele sabia que o Pequeno Príncipe era uma criança. Ele induz essa criança a bater palmas, mas ele não fala o que era. E o Pequeno Príncipe, na sua honestidade pueril, ele aplaude, mas sem saber o que aquilo queria dizer. Então ele bate palma, que para a pessoa que se propôs a instigá-lo a fazer
era uma forma de ele estar sendo vangloriado, e é uma coisa tão pueril, tão pequena, que ele pede para uma criança aplaudir, ele tá tão desesperado por atenção, tão desesperado por ser reconhecido, que ele leva uma criança a aplaudi-lo, sem mesmo que essa criança queira. Olha que coisa mais interessante, o vaidoso que tá tão imerso no seu ego que ele quer receber aplausos de todo modo, mesmo que sejam aplausos falsos. Porque qual é a lógica? Eu não estou dizendo que o Pequeno Príncipe era falso, muito pelo contrário. Mas ele não queria aplaudir aquela pessoa. Ele não tinha motivos ali naquele contexto para dizer que aquela pessoa era boa nisso, era boa naquilo, merecia ser aplaudida por isso ou por aquilo. Provocação interessante. É daí, essa criança, eu vou dizer pra vocês, não é brincadeira não, viu? Porque foi aqueles momentos que eu não vou mentir que eu fiquei irritado, mas assim, né? Ficou irritado porque foi o lado vaidoso que gritou, né? Mas aí já é uma outra situação. Tem uma aqui que eu achei bem bacana, que é o que eu tinha comentado com vocês do cara que contava. Então, no quarto planeta era o homem dos negócios. Esse homem estava tão ocupado que nem sequer levantou a cabeça à chegada do pequeno príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O senhor está com o cigarro apagado. 3, 2, 3 e 2 são 5. 3 e 7, 12. 3 e 3, 15. Não, 12. 12 e 3, 15. Bom dia. E ele continua contando. Ele fala 500. Aí chega um ponto que ele fala 500 milhões. O pequeno príncipe, 500 milhões de quê? Ele, hein? Não, mas você ainda tá aí? 500 milhões? Não sei. Eu tenho tanto trabalho. Eu sou sério. Não me distraio com futilidades. Esse ponto aqui me pegou. Porque em vários momentos da minha trajetória, eu me coloquei nessa posição de querer ser o adulto que se propõe a não se distrair com aquilo que ele considera futilidade. E geralmente futilidade é tudo aquilo que não é importante pra gente, né? Futilidade, então, se uma determinada coisa não é importante pra você, mas o outro faz, a gente tende a dizer que é futilidade, mas porque a gente não faz. Mas o que a gente faz não, é tudo muito importante. No caso dele, o que é muito bacana, essa crítica que é trazida, eu tô bem empolgado mesmo, porque ele está ali contando coisas que não precisam ser contadas. Então, assim, até pensando no sentido de que, gente, olha que coisa mais bacana. Ele tá com um cigarro na boca, um cigarro apagado, então passa do pressuposto que, né, ele usa aquele cigarro, fuma, né? Passa do pressuposto que ele fuma. Que ele estava tão imerso numa coisa que ele não precisava fazer que ele nem reparou que o cigarro tinha apagado. E assim, imbuído naquela crença de que aquilo que ele estava fazendo era muito importante. Quando na verdade não era, nem ele mesmo sabia. Ele contava. Tudo aquilo é importante, é importante. Eu não tenho tempo para futilidades. Mas o que era mais importante ele estava deixando passar, que é a própria vida. Se preocupando com uma coisa que não fazia diferença para ele. E eu acho isso muito interessante. Então tem outras situações em que vão acontecendo coisas que vão levando muito para esse lugar. Você tem até o narrador, que é um personagem muito importante, e você vai ler o livro para você entender, e ele tem vários diálogos com o Pequeno Príncipe, e o Pequeno Príncipe encontra ele num contexto, eu vou tentar não dar spoiler, tá? Mas a partir daqui, talvez saia algum spoiler, então já tô avisando, ok? O Pequeno Príncipe o encontra num contexto de deserto. E como eu tinha falado para vocês, eu gosto dessas leituras simbólicas das obras. Então perceba, deserto remete muito a um espaço árido, um espaço em que não é propício para o nascimento da vida, um espaço que é simbolicamente por muitas pessoas e por mim também entendido como um espaço de extremos, porque à noite faz-se muito frio, durante o dia faz-se muito calor. Você tem também as possíveis miragens que acontecem nos desertos, né? Então vamos trazer isso, esse símbolo que é trazido pelo autor, que é o deserto e tudo aquilo que o deserto pode evocar para gente que não tem ali a vivência com aquele espaço, trazer isso para as nossas vidas. Será? Será que estamos num deserto? Será que estamos vendo muitas miragens e nos preocupando com coisas que, no fim das contas, não fazem tanto sentido assim? Será que estamos vivendo em polos muito opostos, né? Seja no frio extremo da noite, seja no calor extremo do dia, claro que aqui estamos nos referindo a metáforas. E também tem determinados momentos que isso acontece. O Pequeno Príncipe, pela sua
Por ele ser uma criança, né, por ser uma metáfora, vou colocar dessa forma, ele, ele tem fé, ele acredita naquilo que ele não vê. Ele é muito sensível, ele é muito sensível, ele traz isso e ele acredita naquilo que ele não pode ver. Já os adultos com os quais ele se relaciona, não. E é interessante perceber como o Pequeno Príncipe ele se mantém íntegro, porque ele tem contato com tantos adultos que têm visões tão pessimistas da vida, ou então estão tão desconectados daquilo que é realmente real e pode parecer redundante, mas não é. Para quem dá uma lidinha em budismo, essas coisas assim, então vocês vão entender mais profundamente o que eu tô falando. E o Pequeno Príncipe, ele não se deixa consumir. Ou se deixa. Aí você vai precisar ler o livro para você conseguir entender o que eu tô falando. Mas é, do meu ponto de vista, uma obra muito interessante, uma obra que tem reflexões muito boas, muito bacanas. Eu, eu tô pensando uma coisa aqui. Eu comecei esse vídeo com a sensação de que eu ia no final falar, eu não gostei desse livro. Agora que eu tô falando, eu tô pensando, gente, eu gostei do livro. Eu acho que é porque eu não queria assumir pra mim, não sei. Mas assim, eu tô pensando nisso aqui. Eu gostei do livro, cara. Eu gostei do livro. Nossa, que coisa. Eu gostei do livro. Eu vou pegar algum outro trecho aqui. Nossa, isso é porque eu gostei. Imagina se eu não tivesse gostado, hein? Ai, meu pai. Enfim. Nananana. Esse trecho aqui, né? Como o pequeno príncipe adormeceu. Será que eu posso ler isso aqui? Não, né? Como o pequeno príncipe adormeceu, aqui é o narrador. Tomei-o nos braços e retomei a minha caminhada. Sentia-me emocionado. Tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Tinha até mesmo a impressão de que não existia mais nada frágil na terra. Fitava o luar, não, fitava ao luar essa testa pálida, esses olhos fechados, essas mechas de cabelo que tremiam ao vento e diziam a mim mesmo: o que vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Isso aqui é muito interessante também. Esse livro é cheio dessas frasezinhas assim, que dá pra virar frase de para-choque de caminhão. Isso não é uma crítica, mas tem umas frases bem legais. Se falar frasezinha, dá a entender que eu tô desmerecendo, mas não tô. E ela remete a muitas coisas. Então vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso aqui. Tentar não, vamos refletir. Que, novamente, ele diz: o que vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Parem para pensar como as coisas mais importantes, as coisas que mais têm valor pra gente na vida, elas não são visíveis aos olhos físicos, né? Então aqui ele faz muito essa brincadeira. E é interessante como, vamos conectar com outra coisa, como no deserto, aqui em vários contextos de várias obras, o que engana o sujeito no deserto é justamente o sentido da visão. Então está aí também, é que o autor faz isso, um convite para não se prender àquilo que os seus olhos físicos veem, mas olhe para outras dimensões, porque talvez olhando para essas outras dimensões você consiga perceber coisas que são realmente importantes. Por exemplo, o amor. O amor não é visível, não se pega o amor, não se vê. Você consegue medir através de ações e mesmo assim em alguns casos nem dá para fazer isso. Mas você não pega, você não vende. A gente pode até achar que vende, até achar que compra, mas não compra. E várias outras coisas. As qualidades das pessoas. Pessoas honestas, pessoas criativas, pessoas que fazem artes, assim, das mais variadas. Isso é algo que não se vê. O produto, você vê. Mas a habilidade do sujeito, aquilo que está dentro, não dá para ver. Da mesma forma que às vezes a gente olha uma determinada pessoa por conta da casca, a gente faz uma série de julgamentos dessa pessoa, mas aquilo que realmente importa não está necessariamente visível. Eu vou dar para vocês um outro exemplo de um livro que eu li, já tem resenha dele aqui no canal, assistam, que é o Alquimista, do Paulo Coelho. E é um livro que, olhando pela capa, olhando para aquilo que era visível, eu julgava muito. Eu não me permitia ler. Mas, quando eu me permiti entrar, eu consegui ter contato com aquilo que era invisível aos meus olhos físicos antes de eu entrar naquele mundo. Porque eram coisas que só podiam ser sentidas, lidas com o coração, se é que vocês me entendem. Então, fica a sugestão desse livro. Gente, que coisa mais interessante, porque eu realmente achei que no final do vídeo eu ia dizer, não gostei tanto assim não. Mas assim, se isso aqui não é gostar tanto, eu não sei o que é gostar, né? Mas enfim,
Fica essa dica de leitura para vocês. Ele é um livro bem curtinho, tem outras edições dele também. Talvez tenha até disponível para em domínio público, eu acho que não, né? Não. Mas enfim, você encontra ele bem baratinho na internet. Então, sugiro a leitura desse livro. Vou deixar o link para vocês adquirirem ele na Amazon, assim como todos os livros eu sempre faço. Então é isso. Um beijo do Prof. Rafa. Como eu sempre falo, tudo que eu faço aqui é com bastante amor e carinho e na tentativa de conversar, de colocar para fora aquilo que eu experimentei e fazer com que aquilo que eu coloquei, que eu trouxe para vocês, levem vocês para um outro patamar de expansão de consciência em várias dimensões das suas respectivas existências. Até a próxima.